Hã? Ah, muito bem, tá vendo? Então Deus abençoe também. Mais alguém? Não, Carol. Muito bem, são todos bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria estarmos aqui juntos adorando ao Senhor, né? É sempre bom. Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 1 ao 11. Vamos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, e vamos fazer esta leitura. São poucos versos, 11 apenas. E aí eu vou querer então a ajuda dos irmãos. Eu vou ler um e a igreja lê o outro. Tá certo? Vamos fazer então essa leitura. 2 Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente preciosa. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Por essa razão, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude e o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida por vocês. Vamos orar. Pai, nossa gratidão por estarmos aqui reunidos mais uma vez como igreja do Senhor, para adorar, louvar, engrandecer, para estarmos exercendo a comunhão maravilhosa que o Senhor nos presenteia e para também ouvirmos a Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz. Ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos encorajar, para nos mostrar o caminho da justiça pelo qual devemos viver. Então agora, Pai, que nós nos anulemos, para que o Teu Santo Espírito nos encha e nos mostre aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nos abençoe, Pai, em nossa jornada de fé, em nosso caminho de fé, para que no final, em tudo, venhamos a glorificar o Teu santo nome. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Hoje, como eu disse pela manhã, nós tivemos uma cerimônia de batismos
E pediu o pessoal, o passador de slide. E nessa cerimônia de batismos, comentei com eles que a vida cristã, ela é uma jornada, que eles estavam apenas iniciando, né? A profissão de fé o batismo é a primeira ordenança do Senhor Jesus, e ela então, obrigado, e ela então, é o início, é o start para a jornada para esta caminhada, mas ela não termina, a profissão de fé não termina a caminhada do cristão, pastor Edson, pelo contrário, ela apenas inicia. Por isso que todos nós precisamos compreender que nós estamos em uma caminhada. Alguns podem caminhar mais lento, outros podem caminhar mais rápido, infelizmente alguns ficam parados, alguns ainda mais infelizmente ainda andam para trás. Mas precisamos compreender que quando Cristo nos chamou e nos tirou das trevas, Ele tem um plano para nós. Sabe aquela ideia que alguém fala? Deus tem um plano para a sua vida. Às vezes a gente ouve isso e fala, ai meu Deus, eu vou ser um político famoso, eu vou ser um cantor, eu vou ser lindo, maravilhoso, eu vou estar na mídia, eu vou ser um youtuber. Não, não é dessas coisas. Quando alguém fala que Deus tem um plano especial para a sua vida, é que Ele tem uma jornada especial para a sua vida. Certa vez um grande teólogo falou que não há nada mais extraordinário do que um homem comum, com a sua filha, com a sua família comum e com a sua vida comum. E é isso que nós precisamos compreender, que essa jornada, essa caminhada com Cristo, deve refletir o caráter de Deus em nós. Não é que nós iremos fazer grandes coisas, extraordinárias. Não, é que temos que andar com Deus, por onde quer que Ele nos envie. Pode ser que Ele use para fazer coisas extraordinárias, mas pode ser que Ele use para ser uma mãe extraordinária, que ninguém ficará sabendo, a não ser os próprios filhos. Ele pode lhe usar para ser uma pessoa extraordinária dentro do seu próprio lar, dentro do seu próprio contexto. Por isso precisamos, queridos, fazer esta pergunta para cada um de nós. E a pergunta é: você vive com a plena consciência e esforço, não é só consciência, é também esforço, de crescer na fé e refletir a natureza divina em sua vida? Você já parou para pensar que a sua vida precisa demonstrar crescimento na fé? Lembre-se que a fé que nós falamos aqui não é apenas aquela fé do start, a fé do batismo, a fé em que você compreende que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, como nós falamos pela manhã, mas é a fé no sentido de andar com Deus, de conhecer Deus em profundidade, em intimidade, em comunhão. Então, se você não se faz essa pergunta, você está correndo sério risco de estar vivendo em uma estagnação espiritual. Porque, meus irmãos, nós fomos feitos para evoluir. Por isso que uma imagem boa é essa da planta, né? Nós somos como aquela plantinha que foi plantada, ou na imagem de Jesus Cristo, somos como o grão, um grão de trigo, que morre, porque se o grão não morrer, ele não cresce, né? Então quem estuda agricultura sabe que a semente morre para poder crescer. Então nós somos como essa semente que morre, e ela começa a crescer, mas ela tem que atingir o estágio para o qual ela foi planejada, ou seja, sermos árvores frondosas, que dá frutos, que gera coisas boas para a sociedade. Esse é, meus irmãos, o nosso plano de Deus para nossas vidas, mas não é fácil, não é fácil. Para os irmãos terem uma ideia, lá em casa, eu e Carlinha, cadê Carlinha? Está ali. Nós temos algumas plantas, umas plantinhas pequenas, né? Só que as plantinhas, elas não têm sorte comigo e com Carlinha, né? Já teve uma verdadeira mortandade da flora, né? Várias plantas passaram lá por casa e hoje já não existem mais, né? E a gente decidiu então colocar um cactus. Já viram esse mini cactus?
Qual é a vantagem do cactus? O cactus ele é resistente, ele consegue passar por longos períodos sem água. O cactus é casca grossa. Cactus, meus irmãos, para você matar um cactus é complicado, porque o cactus ele é firme, ele é resistente, né? E a gente então comprou um mini cactus. Eu digo, agora sim. Os irmãos já devem estar imaginando o que aconteceu com o bichinho. Sim, meus irmãos, nós matamos o cactus. Nós matamos o cactus, né? E a vida, meus irmãos, cristã é semelhante. Por que nós matamos o cactus? Porque a gente não cuidava mesmo do cactus. A gente não cuidava do cactus. A gente não regava o cactus, pelo menos uma vez no Vitem. A gente achava que o cactus ia brotar água, né, dele mesmo, né? Ou talvez, como ficava na varanda lá de casa, talvez a chuva podia respingar e vir alguma coisa assim. E não é assim que funciona. As plantas, elas precisam ser trabalhadas, regadas, tratadas. Assim também é a nossa vida espiritual. Assim como cactos morrem, pessoas cristãs, outrora firmes, maduras, operantes, que frutificavam, também podem morrer. Quantas pessoas você deve conhecer que antes eram conhecidas por seus bons frutos, pessoas ativas, e que em determinado momento ela cansou de regar, ela se achava um cactus, se achava indestrutível, poderia passar por qualquer deserto da vida, que ela achava que iria permanecer firme, e hoje ela não está em canto nenhum, não congrega, não está mais com intimidade com Deus, com o seu povo, não tem mais prazer nas Sagradas Escrituras. E é sobre isso que o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele vai escrever na sua segunda carta. A gente está vindo de trás para frente, porque não foi de propósito, né? Na semana passada nós vimos 2 Pedro, capítulos 3 e 2, junto, de maneira panorâmica. E no capítulo 1 nós vamos ver que Pedro ele vai encorajar os crentes, tanto no capítulo 1 como na carta como um todo, vai encorajar os crentes a se manterem firmes na fé e a se desenvolverem ou a desenvolverem as suas vidas de maneira espiritual, dentro de um contexto de corrupção moral, como nós vimos semana passada. Contexto de corrupção moral. Lembre-se que Pedro falava que a corrupção estava tão grande naquela época, que os falsos mestres e os irmãos, não só os falsos mestres, mas também os escarnecedores, eles se davam à luxúria em plena luz do dia, a devassidão sexual em plena luz do dia. Hoje está pior do que aquela época. Hoje, meus irmãos, Sodoma e Gomorra seria um lugar conservador. Sodoma e Gomorra seriam consideradas cidades conservadoras diante da devassidão que o nosso mundo está vivendo. Porque nós estamos vivendo uma corrupção generalizada. O que acontece nesse mundo de Deus, meus irmãos, não é brincadeira. Eu dou aula num contexto de juventude, e o que eu ouço, talvez outros irmãos que trabalham também aqui nesse contexto, não sei se Edgar também ouve muito isso, outros irmãos que trabalham com escolas, com tudo, o que a gente acaba, o que chega aos nossos olhos é algo estardecedor. É isso aí, é tão complicado, meus irmãos. A gente fica assim com os olhos bugalhados e, meu Deus, como é que está acontecendo? Esse povo perdeu a noção. Agora mesmo na internet, uma criança acabou perdendo a vida em um desafio que eles fazem. Pessoas se passam por juniores, por adolescentes, e lançam desafios para que esses adolescentes e juniores possam se mutilar, fazer desafios arriscados, que correm risco para a própria vida. E aconteceu, uma criança morreu com o desafio de um perfume, colocando em um travesseiro. Não sei se os irmãos viram isso na internet ou na televisão. Então, nosso mundo está, meus irmãos, complexo. Então, é dentro desse contexto que Pedro nos chama para que a gente possa crescer.
E olhando para 2 Pedro, do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos perceber, meus irmãos, 3 coisas. Primeiro, que a vida cristã, meus irmãos, ela começa com a fé. É uma sequência. A vida cristã começa com a fé produz crescimento espiritual, e o crescimento espiritual produz resultados práticos na nossa vida. Então, primeira coisa, a vida cristã começa com a fé. Tudo começa com a fé, e Pedro vai deixar bem claro que não é fé na fé. Não use aquela camiseta que tem o nome fé. Aquilo ali pode ser usado em qualquer lugar. No islamismo, no budismo, no espiritismo, no judaísmo, no shintoísmo, em tudo, porque é fé. Fé na fé, né? Mas Pedro vai dizer, olha, você quer crescer espiritualmente? A primeira pergunta é, como está a sua fé? Ou de maneira mais específica, em quem está a sua fé? Ou como você compreende esta fé? E ele então vai dizer, meus irmãos, que esta fé, primeiro, ela é depositada em uma pessoa. A fé genuína do cristão que está crescendo espiritualmente, ela está depositada em uma pessoa. O que ele vai dizer? Logo no início da carta, que é uma apresentação, ele vai dizer, olha, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, porque veja, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça de Deus, ninguém é considerado justo por si próprio, nós somos considerados justos por conta da justiça de Deus, de Cristo. Cristo foi justo até o fim, e agora em Cristo somos chamados justos. Eles receberam conosco uma fé. Meus irmãos, nós fomos agraciados com uma fé, e esta fé ela é valiosa. Aí ele diz, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, a vida cristã começa com a fé, mas essa fé é a fé em Jesus. Que Jesus? O Deus que se fez carne habitou entre nós, o Deus que foi até a cruz, que morreu por nós, e que ao terceiro dia ressuscitou. Eu vi um professor de teologia falando um dia desses, que não importa se o nome que as pessoas chamam na sua religião não é Deus. No final, todos se referem a Deus. Então, no islamismo, a expressão Alá é Deus. No espiritismo também, Deus é Deus. Em outras religiões, Deus é Deus. Então ele estava dizendo, olha, no final tudo é Deus. Não é, queridos. Não é. A tradução de Alá é Deus? É. Agora pergunta-se, de Alá não. É Alá. A tradução de Alá é Deus. Agora pergunta se esse Alá se fez carne, se Alá habitou entre nós, se fez carne, se Alá morreu na cruz pelos nossos pecados, se Alá ao terceiro dia ressuscitou. Não vai ser a resposta de não. Então não é Jesus. No espiritismo também se fala de Jesus, mas não é o Jesus que é Deus que se fez carne. Pode ir para qualquer centro espírita. Não, não vá não. Não vá não. Mas se porventura você ficar sabendo de alguém que foi, ou você já foi em algum momento, você vai ver que eles falam de Jesus. Mas queridos, o Jesus que é pregado lá, que é citado lá, não é o nosso Jesus. Porque o Jesus deles não é Deus. Ele não estava no princípio com Deus. Ele não fez todas as coisas. Não foi tudo feito por Ele, para Ele, por meio dEle. Toda a glória não é dada a Ele. Ele não era antes de todas as coisas. Esse Jesus que se prega no Espiritismo, não é o Jesus que morreu na cruz e disse está consumado. Não é o Jesus que ressuscitou. Mas também, meus irmãos, infelizmente não é o Jesus de muitas religiões ditas evangélicas. Muitos Jesus que se pregam por aí, é um Jesus que está apenas disposto a cumprir os seus caprichos. É um Jesus que enche os seus cofres. É um Jesus que diz sim para o que você deseja. É um Jesus místico. É um Jesus desfigurado. Esse Jesus também não é o nosso Jesus. Essa fé, continua Pedro, é uma fé, meus irmãos, que envolve o poder de Deus. Isso é importante, porque Pedro vai dizer, olha, querido, tudo começa pela fé. A fé em Jesus, mas eu preciso saber quem é esse Jesus. E quem é esse Jesus? É o Jesus que tem todo o
poder. Aí ele diz, seu divino poder nos deu o quê? Você fala, pastor, olha, eu não tenho nenhuma bicicleta barra circular Monarch 90. Como é que ele me deu todas as coisas? Tem algo de errado nesse texto, mas é o que estamos lendo. Ele diz que seu divino poder, e ele está falando aqui de Deus e do Senhor Jesus, que é uma só pessoa, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Vou falar sobre piedade daqui a pouco. Então, tudo que você precisa para ser feliz, você já tem. Tudo que você precisa para ter alegria suprema, para ter felicidade, para dar gargalhada olhando para o céu, para as estrelas. O povo achar que você está doido, mas você não está não. Você está louvando a Deus. Você já tem. Você já tem tudo para acordar amanhã, segunda-feira de manhã, com uma alegria maravilhosa no coração. Não é porque tudo está bem. Não é porque as contas do banco estão bem. Não é porque tudo está nos conformes, não. É porque Deus, em seu divino poder, já nos deu todas as coisas. Podemos listar. Ele já perdoou todos os nossos pecados. Ele já enviou o Espírito Santo, que é o próprio Deus que habita em nós. Ele nos dá consolo. Ele nos dá livramentos. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos deu a vida eterna, nos dá a vida eterna. A gente vai ter que listar a Bíblia. Vai ter que fazer uma lei de nova Bíblia. Agora, Ele não nos dá, porque que muitos irmãos em Cristo hoje são infelizes, hoje são tristes, hoje são às vezes pessoas amarguradas, pessoas que não demonstram uma face que demonstra uma vida de um cristão. É porque está focando naquilo que não tem, naquilo que Deus deveria dar. Porque vem com essa história de que eu sou filha, eu sou princesa, eu sou príncipe, e aí eu tenho que ter tudo do bom e do melhor. E esquece que nós somos filhos de Deus, nós temos uma natureza espiritual, mas nós somos brasileiros, frutos de um tempo, frutos de uma época. Se você tivesse, meu irmão, no Brasil, no século XIX, você achar que hoje você é milionário. Se você, porventura, voltasse para o Brasil, voltasse no tempo, e estivesse em Aracaju no século XIX, e aí você fosse transportado para agora, aí você ia dizer, gente, eu sou milionário e não sabia. Porque no século XIX faltava tudo. Eu lembro, vendo um jornal da revista, assim quando, uma revista, acho que foi o Correio Sergipense, eu acho, um registro histórico, aí tem quando Aracaju tornou-se a capital. Aí o povo começou a reclamar, e o povo de São Cristóvão tirava a onda dos aracajuanos, porque em São Cristóvão existem fontes de águas minerais, e Aracaju a água é ruim. Então o povo estava dizendo, olha, não tem condições de viver em Aracaju. Um procurador me enviou uma carta dizendo, olha, pelo bem da minha família, eu quero pedir transferência, tal, porque a água aqui é muito ruim, porque a água do rio Sergipe não dá. A água do rio Poxim também não era boa. E o povo de São Cristóvão tirava onda, brincava, toma, não quis mudar, tal, aquela situação toda. Então, no século XIX, se você vivesse, você não ia ter CLT, CLT é coisa recente. Você não ia ter férias, 13º, você não ia ter financiamento imobiliário, você não ia ter vacinas, você não ia ter posto de saúde, você não ia ter transporte, ia ter que andar no lombo de um jegue. Ia ter que dizer que era feliz mesmo assim. Então, meus irmãos, não porque estamos no século XXI, mas temos que ter uma atitude de gratidão para com o que Deus nos dá. E ele disse, nós temos tudo por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E essa fé, então, ela vai envolver as promessas de Deus. Olha o que ele diz, por intermédio destas, ou seja, da glória e virtude do versículo 3, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Qual é o problema? É que nós estamos achando que Jesus nos prometeu coisas que Ele não prometeu.
Tem gente que tem dor de dente, não trata o dente está caindo de podre e acha que Deus tem problema com isso, que Deus não ama, Deus não me ama. Ah, você não escova os dentes, filho de Deus. Você não escova os dentes, agora vai dizer que Deus não lhe ama, com esse dente inflamado. Arranca esse negócio. Né? E se alegre no Senhor. Agora, as promessas que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora, será que nós conhecemos as promessas de Deus? Esse é o problema. A gente se agarra ao que Deus não prometeu, e aí nós temos frustrações. Quantas pessoas, por vezes, achavam que, vou dar um exemplo, que Deus prometeu dar filhos a todas as pessoas. Essa não é uma promessa. Deus está dizendo que é uma bênção. Tem gente que tem um monte de filhos, e a Bíblia diz que os filhos são fruto da bondade e misericórdia do Senhor, mas não é promessa. Ele não prometeu que ia dar uma renca de menino. Se ele lhe deu uma renca de menino, né, Francisco? É bênção do Senhor na sua vida. É Deus presenteando, mas não é promessa. Não é promessa. Então, a pessoa vai começar a ficar triste, vai ficar cabisbaixa. Olha, até pode ficar, porque nós somos humanos, mas temos que compreender que Deus não lhe prometeu. Na área material, meus irmãos, prestemos atenção. Na área material, o que é que Deus nos prometeu? O que o padeiro gosta de vender é o pão. É o pão, e aí vai ser com glúten, sim. Né? Vai ser pão com glúten e pão com lactose. Não, pão com lactose não. Só tem glúten, né? Mas o que Deus nos prometeu é que nós não iríamos mendigar pão. O que significa isso? Claro que não é o pão francês. Ele disse, olha, eu vou lhe dar o básico que você precisa. Eu vou estar com você. Então, meus irmãos, o que Ele prometeu, Ele cumpre. O que Ele nos dará além é misericórdia, é graça, é compaixão. Se você consegue passar um queijinho no pão, é misericórdia, é graça. Se você consegue ter uma energia elétrica e dinheiro para pagar a conta, é misericórdia, é graça. Um fogão a gás, que você pode pagar, é misericórdia, é graça. Ele não prometeu fogão a gás. Disse, olha, eu vou lhe dar o alimento. Você vai ter que, quando os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, foram pescar, eles quando voltaram encontraram Jesus. Estava lá Jesus esperando ele com umas brasinhas, uns peixinhos. Se o mestre fez um churrasquinho de peixe ali, um negocinho, por que você não pode fazer? Ele não prometeu gás. Tem gente que hoje tem cozinhas maravilhosas, ele não prometeu. Mas ele dá. Por que ele dá? Porque ele é um pai amoroso, cheio de compaixão e de misericórdia. Mas se você olha isso como promessa, você vai ter um fogão de 2 bocas com gás. E você vai murmurar. Você vai questionar. Você vai lamentar e você vai pecar. Dizendo, como é que pode? Eu visitei o irmão e cheguei lá, o irmão tinha um cooktop. Como é o nome, Carlinhos? Eu sempre esqueço. Cooktop? É isso mesmo, cara? Você tem lá cooktop? Tem não, né? Olha aí, Mateus, vamos providenciar isso aí, né? Eu fui visitar lá o irmão, ele tinha um cooktop. Eu acho que não é esse nome não, gente. É? É tão chique que eu não sei nem falar. Um cooktop que você não vê. Isto é um negócio diferente, né? E aí, aí eu também quero, Senhor, eu sou teu filho. Eu estou nesse fogão aqui que desentope um para poder cozinhar na panela enquanto eu desentupo o outro. Meus irmãos, Cristo não prometeu isso. Se Ele deu um cooktop, que bênção. Mas se Ele deu um fogão de 2 bocas, fui visitar uma irmã um tempo, nessa andança, pastor Edson, no interior, né? A irmã tinha, sabe o quê? Isso não acabou mais isso. Isso tem um tempinho já. Ela tinha um fogão, um botijão pequeno. Já viu um botijão pequeno? Em cima do botijão era chama. A irmã era da chama mesmo, porque é ali para explodir é ligeirinho. Porque você já viram esse fogão? É um botijão, aí bem em cima do abençoado do gás, vem uma boca. Aí você liga direto e ora.
Antes de ligar, você ora. Pai Santo, em tuas mãos entrega o meu espírito. Aí liga. Né? Aí agora, ok, vamos cozinhar agora. Uma boca. Primeiro cozinha o feijão, depois cozinha o arroz, depois cozinha outra coisa. E aquela irmã, pastor Edson, lá no interior, tão alegre, tão maravilhosa. Foi até na época do jovem missionário, me lembrei agora. Lá em Santa Luzia do Intanhi. Uma cidade muito pobre. Muito pobre. Eu lembro que a gente foi fazer essa visita, né, nessa senhora, e ela muito alegre, recebeu com júbilo. E aí alguém pediu água, a gente foi beber água. Eu tive que tirar uma teia de aranha do copo. Sério mesmo, não estou brincando não. Mas faz parte, quem está na missão, E aí eu disse, meu Deus, aqueles copos de alumínio, sabe como é que ele fica amassado, mas não quebra, né? Ele amassa, mas não quebra. Mas a irmã tão maravilhosa, tão alegre, porque ela entendeu que Deus, pelo seu divino poder, já nos deu tudo que nós precisamos para sermos felizes. Meus irmãos, e Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Aquela senhora, quando eu a visitei, ela já tinha mais de 80 anos. Hoje, já deve estar na glória. Agora já é a realidade da promessa de Deus para a vida dela, para que vocês tornem participantes. Olha só, queridos. Para que vocês tornem participantes da natureza divina. Qual é a ideia? Eu tenho que agora formar a imagem de Cristo em mim. Eu tenho que trazer o céu para a minha vida. E andar, seria o exemplo, andar como Jesus andou. Cristo era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Nós somos completamente homem, mas temos o verdadeiramente Deus presente em nossas vidas. E devemos expressar isso por meio das nossas ações. Logo, quando Deus habita em você, você fugirá da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. É cobiçando o fogão, é cobiçando a casa, é cobiçando a roupa, é cobiçando a família, é cobiça aquilo, cobiça acolá. Então, meus irmãos, tudo começa com a fé. E a fé significa que eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio que o que Ele fez por mim já é mais que suficiente. Ele me deu tudo o que eu preciso. Ele morreu por mim, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Eu também vencerei a morte no dia do juízo. Eu não irei para a morte eterna, eu não irei para o quinto dos infernos, pelo contrário, eu vou para a glória eterna, junto com os irmãos também, amém? Então, meus irmãos, são essas promessas que tem que nos alegrar, ainda que não falte isso ou aquilo. E quando Deus lhe dá alguma coisa a mais, você vai aprender a ser grato, porque você não tem falsas expectativas sobre Deus. Logo, a fé se instalou. Agora, meus queridos, se a fé instalou, nós agora precisamos compreender que a verdadeira fé é aquela que produz amor a Cristo, obediência a Deus e desejo de santidade, como vai dizer Jonathan Edwards. Essa fé agora, meus irmãos, ela precisa produzir crescimento espiritual. Vamos ler juntos mais uma vez? Por isso mesmo, meus irmãos, onde há vida, deve haver crescimento. O novo nascimento, como eu disse, ele é o começo, ele não é o fim. Deus, ele vai conceder aos seus filhos e filhas tudo o que precisamos, como nós vimos, para viver uma vida piedosa, justa e santa, diante de Deus e dos homens. Mas para isso precisamos aplicar, sermos diligentes. Preste atenção, meus irmãos, crescer na graça e no conhecimento de Cristo, crescimento espiritual não é natural. Crescimento espiritual, ele é antinatural. Crescimento espiritual é nadar contra as correntezas. Crescimento natural, ele tem que ser intencional. Se você não fizer nada, você não cresce, você declina. Não existe na prática estagnação espiritual. Ou você cresce, ou você cai. Ou você está crescendo, ou você está diminuindo com Cristo.
Ou você está evoluindo, ou você está diminuindo. Aquele que está parado, ele acha que está parado, mas na prática ele está diminuindo na fé. Ele está regredindo na fé. Não existe uma espécie de um platô, onde você fica lá embaixo, e aí, olha, eu estou estagnado, eu não cresço, mas pelo menos eu não caio. Não, não. Aquele que não cresce, ele está declinando, até que ele cai. E quando o cristão cai, sabe qual é a característica de um cristão que cai? É ele não perceber que ele caiu. Quando o cristão cai, ele não percebe que ele caiu, porque ele não quer romper com o seu orgulho. Ele fala, não, eu creio em Deus, eu tenho um Deus no meu coração. Mas cara, você não está dando bons frutos. Você está distante de várias coisas que Deus quer para a sua vida, distante da vontade de Deus para a sua vida. Não, eu discordo de você. Então é uma característica, ela já está decrescendo tanto, que ela nem consegue mais lembrar do tempo que ela estava lá crescendo. E então Pedro, de maneira pedagógica, ele vai então, meus irmãos, colocar 7 características de um cristão maduro. 7 características de um cristão maduro, que é o que está aí no texto que nós já vimos. E a primeira característica é a virtude. Eita, a virtude. O que é a virtude, meus irmãos? A virtude é o bom caráter, é a excelência moral. É interessante que, não sei se vocês já ouviram, mas eu ouço muito de colegas, de pessoas, de algumas pessoas dentro de contexto evangélico, que fala, esse povo cristão é tudo moralista. Olha, se por moralismo ele entende que a gente gosta de andar segundo as regras que o Senhor estabeleceu, então eles estão corretos. Para as pessoas, meus irmãos, a excelência moral hoje virou um escândalo. Chamam de puritanos, chamam de um monte de coisa. Mas, meus irmãos, o bom caráter, a virtude, é a pessoa correta em seus procedimentos. É o contrário da fingida que está aí, a que mascara. Preste atenção, meus irmãos. A primeira característica de um cristão maduro é que o que ele é na igreja, ele é em casa, ele é no trabalho, ele é na rua, ele é com os amigos. Ele não finge, ele não se coloca em uma capa. A verdadeira virtude, meus irmãos, na vida cristã, não consiste em você lustrar qualidades humanas, ou seja, botar um verniz para que outros vejam. E na primeira chuva que dá, você mostra quem você é. É você realmente demonstrar ter uma vida inteira. E é interessante que essa capacidade de maquiar não é só dos cristãos. Eu vi essa reportagem, eu achei bem interessante ela. Esses irmãos viram essa reportagem, ó. Trio é preso por suspeita de planejar ataque a homem em situação de rua e transmitir o crime pela internet. Irmãos, isso é só um exemplo do que está acontecendo no nosso mundo. Não está brincadeira o que está acontecendo no nosso mundo. Pessoas estão vendendo na internet vídeos horríveis. Eles tocam fogo, Marcelino, em pessoas de rua, para transmitir pela internet, para conseguir likes. Matam pessoas. E o que me chamou a atenção não foi nem isso, porque a gente já sabe que existem essas questões. Mas a polícia, acho que foi a polícia civil aí, deu um nome a essa operação. A operação, meus irmãos, o nome dela é Operação a Desfaçatez. O nome da operação foi Desfaçatez. Por que desfaçatez? O nome da operação remete à postura cínica e dissimulada dos investigados, que cultivavam uma reputação positiva enquanto participavam de ações abjetas e violentas no universo digital. A escolha do termo expõe um abismo entre a aparência social e a verdadeira natureza das condutas criminosas. Essas pessoas mantinham uma conduta diferente para não chamar a atenção. Uma delas era ativista ambiental, vinculada até ao IBAMA, fazer de tudo para fazer uma carcaça, Raimundo. Só que, irmão, pasmem, permita dizer, não tem essas pequenininhas aqui, então.
Meus irmãos, esse que se diz do meio ambiente, ele, meus irmãos, pegava animais de rua, de abrigos, adotava e tirava o couro desses animais ao vivo, e os animais vivos, tirava o couro de gatos, cachorros, e o povo dando like e tal, aquela coisa, um absurdo isso, mas eles não apresentavam isso, porque ninguém dizia que olhava para ele, não rapaz, fulano de tal, não, ele é um homem exemplar, ele é uma pessoa maravilhosa, ele se envolve com o trabalho social, ele está até na igreja, porque se a dissimulação é para afastar a polícia, vir para a igreja é o melhor, um dos melhores. Olha, está na igreja, meus irmãos, é a melhor forma de dissimular, de afastar a polícia. Você não, fulano é crente, mas na sua vida privada pratica as maiores atrocidades. Então, um cristão maduro é um cristão que ele tem virtude, ou seja, ele é uma pessoa boa, santa, justa, tenta ser, obviamente, o máximo que ele puder, em todos os lugares. Quantos relatos nós temos de pessoas que na igreja é uma coisa, em casa é uma pessoa horrível, trata mal os filhos, trata mal a esposa, no trabalho é displicente, negligente, imprudente, preguiçoso, na rua os colegas conhecem ele por apelidos esquisitos. Então, a primeira característica é a virtude. A segunda é o conhecimento. Meus irmãos, aqui o conhecimento não tem outra coisa, é o conhecimento da palavra de Deus. Como é que eu vou conhecer as promessas se eu não conheço a palavra de Deus? Então, os cristãos de hoje em dia não leem mais a Bíblia. Nós estamos agora na campanha de ler um capítulo do Novo Testamento por dia e memorizar. Não sei quantos estão participando, né? Porque para ler um capítulo por dia, meus irmãos, é pouco. Mas se você ler com tranquilidade, com profundidade, tentando memorizar na semana, pelo menos um versículo, 2 versículos, vai ser algo profundo na sua vida. Mas adolescentes, até juniores, Stephanie, Laurinha, essas gurizadas aí, Bia, estão tudo já em que série já aí? 6º ano, 8º ano, já pega coisa pesada. Quando chega na Bíblia, tem que ensinar. Papai do céu, ele disse, vamos fazer um coração, JSUS, né? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Aí o marmanjo, 15 anos, 1,80 m, mas não tem profundidade na Bíblia, quando que na escola tem que aprender coisas esquisitas, coisas intensas, coisas profundas do conhecimento geral. Não podemos, meus irmãos, não há atalhos na vida cristã, não há atalhos. Ou a gente se aprofunda, ou a gente busca o pleno conhecimento de Deus, ou nunca seremos cristãos maduros. Domínio próprio ao próximo. Meus irmãos, domínio próprio, ele é o autocontrole. Mas esse autocontrole, ele tem 2 nuances. É o autocontrole, como está lá em Provérbios, capítulo 16, verso 32, que diz: é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Olha, conquistar uma cidade é difícil. Mas é melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Esse autocontrole não é só para você não brigar no trânsito. Não é só para você não estourar. Esse domínio próprio é, sobretudo, para você dizer não às tentações do pecado. Tem gente que tem, por exemplo, uma tentação na área do dinheiro. Basta R$10 para o camarada se desviar. Seu rapaz não foi nem 1.000, não, R$10. O autocontrole é tão pequeno. Tem gente que não tem autocontrole com as questões
de pecados na área da sexualidade. Basta ver uma pequena imagem no celular, na internet, que a pessoa vai embora. Falta autocontrole. Falta autocontrole em pecados da mentira, da cobiça, do orgulho, tantos outros. Então, desenvolver o autocontrole, meus irmãos, é fruto também de uma pessoa madura. Quantas vezes você vê pessoas que já estão com 50, 60 anos, até mais, cometendo pecados simples de adolescentes, com irreverência, com instabilidades, com meninices espirituais, porque ele faltou esse crescimento espiritual. Ele já era para ser uma árvore frondosa, onde daria conselhos, onde jovens poderiam vir para baixo daquela árvore, para obter conhecimento, discernimento, conselho. Mas não, ele ainda é uma plantinha, ainda serelepe, ainda tentando entender a vida. Não é isso que Deus tem para as nossas vidas. A perseverança, meus irmãos, é a capacidade de permanecer firme em circunstâncias difíceis, sejam elas tentações ou problemas gerais. Quantas pessoas abandonam o evangelho depois de uma enfermidade, depois de uma situação difícil? Quantas pessoas começam bem, mas acabam terminando mal? Lhes faltou a perseverança. Na sequência ele fala da piedade. A piedade, meus irmãos, é um nome que significa, no original, significa adorar bem. Piedade é adorar bem. Então descreve uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Quando alguém fala, olha, fulana tem uma piedade, lembra o quê? Lembra aquela beatazinha, né? Fulana, é uma imagem assim meio distorcida, mas uma pessoa piedosa é uma pessoa que ora, é uma pessoa que lê a Bíblia, é uma pessoa que cultua a Deus, é uma pessoa que se alegra em estar na presença de Deus. Tanto piedade interior como também exterior, ela demonstra isso na prática, demonstra isso na vida das pessoas no seu dia a dia. Então piedade significa, eu preciso gostar de cultuar a Deus. Tem muitas pessoas, vou dar um exemplo, tem muitos irmãos que não celebraram a ceia do Senhor há meses, e ela não sentiu falta. Opa, acendeu o alerta amarelo na sua vida. Porque a ceia do Senhor é uma ordenança maravilhosa. A ceia do Senhor é Cristo nos chamando à sua mesa, para estarmos em comunhão, para estarmos em relacionamento, para estarmos participando daquilo que nós somos famílias do Senhor. Mas estamos perdendo a piedade, nós não celebramos mais a ceia, nós não cultuamos mais a Deus com alegria. Se você perde a piedade, você nunca vai ser um cristão maduro. E isso, meus irmãos, vai refletir no próximo item, que é a fraternidade. O que é a fraternidade? É gostar de estar com gente. Crente que não gosta de crente, que não gosta de gente, nunca vai ser maduro. Tem gente que fala, olha, eu detesto gente, eu prefiro andar com cachorro. Inclusive hoje em dia está mudando, né? Hoje em dia, eu vi uma pessoa falando, ela namorava com alguém, ela dizendo, fulana, não sei o que e tal, e eu não sei por que chegou nisso, dizendo, olha, você prefere o seu cachorro ou o seu namorado? Dizendo, que pergunta é essa? Eu disse, é verdade, né? Ela, claro que eu prefiro o meu cachorro. Eu disse, vixe, meu pai do céu. E ela não falou brincando, não. Hoje é mãe de pet, pai de pet. E as pessoas estão cada vez mais... Meus irmãos, está uma loucura esse mundo. E tem pessoas hoje que estão andando como cachorro. Já viram isso na televisão, na internet? Ela fica andando como fosse cachorro. E aí vem uma pessoa, bota uma coleira nela. E aí fica. Já tem em São Paulo, na Avenida Paulista. Hã? Eu não entendi o nome não, vai desculpando. Como é o nome? Terians. Olha aí. Está vendo como o povo já sabe? Vamos ter que estudar então agora teologia sistemática. Porque esse povo sabe disso tudo. Terian. Aí o camarada vai, ó, e o corpo com a coleira. Aí,
significa como animal, né, Samuel? Aí, miau, miau. Ah, meus irmãos, é a falta de uma trouxa de roupa e de outras coisas também. Mas está cada vez maior isso, meus irmãos, o povo está louco, enlouqueceu. E os crentes também. Veja, nada contra os pets, meus irmãos. Os pets foram criados para isso, eles são chamados animais de estimação, e animais de estimação sempre foram animais de estimação. Não é que o cachorro um dia era um ogro, era uma onça e foi se domesticando, não. Animais de estimação sempre foram animais de estimação. Por que você não domestica uma zebra? Vai domesticar uma zebra? Um ou outro consegue uma situação, mas é algo excepcional. Deus sempre criou animais, cachorrinho, gato, cavalo também, animal doméstico. São animais que se relacionam bem com o ser humano. Mas é porque a coisa está passando dos limites. Hoje tem cachorro que não pode ficar sozinho em casa, porque ele vai ter problemas emocionais. Vai morrer de tédio. Não posso deixar não, porque se sair todo mundo de casa, não dá, ele vai ficar olhando, ele vai morrer. Oh, meu Deus do céu, antes os cachorros ficavam em casa para proteger, agora eles não podem ficar sozinhos, porque eles morrem de tédio, não se sentem, não andam mais no chão. É uma questão muito complicada, mas nada contra os pets, mas você precisa gostar de gente. Você precisa amar gente. Só se amadurece andando com gente. Porque você vai ter que aprender a perdoar. Vai ter que aprender a andar a segunda milha. Está cheio de irmãos desigrejados. Que dizem hoje, hoje eu estou tranquilo. Não estou mais na igreja. Estou de boa. Mas você nunca vai amadurecer quando você não estiver com os irmãos. Porque você nunca fará o que está na Bíblia sozinho. Porque a Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros em amor. Eu não preciso. Por quê? Porque eu estou só. Eu não congrego. Eu não preciso suportar os outros em amor. A Bíblia vai dizer para amarmos uns aos outros em amor. Eu não preciso também. Eu não estou na igreja, eu não congrego, então eu não preciso amar o meu irmão em amor. Eu estou livre de suportar o irmão, eu estou livre de amar o irmão, eu estou livre de ajudar o irmão, eu estou livre de ser ajudado por um irmão, eu estou livre de um monte de coisa, inclusive do crescimento espiritual. Precisamos estar com gente, para aprender a lidar com as frustrações. E isso também, meus irmãos, é uma outra loucura no nosso tempo. As pessoas não mais estão dispostas a serem frustradas. Um sorriso que não for dado por alguém na igreja, já é motivo da pessoa nunca mais voltar aqui. Veja, nós temos como igreja que acolher bem. Mas quantas pessoas vão numa igreja, aí chega lá na igreja e fala, não, cheguei lá na igreja, eu entrei, uma pessoa me deu uma boa noite, eu dei uma boa noite, depois eu saí, ninguém me abraçou, ninguém me deu um beijo na face, ninguém lavou os meus pés, ninguém me botou num braço, ninguém me botou para ninar, por isso eu nunca mais volto naquela igreja. Vai ficar difícil, queridão. Fraternidade é você aprender a andar com gente, estar com gente, e se você é gente, você também é problemático, tem seus problemas. Pergunta quem lhe conhece. Na família não é assim? Então, meus irmãos, a fraternidade é a gente aprender a nossa fé na prática. No contexto aqui é contexto de igreja. Igreja. Amar o irmão, perdoar o irmão, andar com o irmão, ajudar o irmão. Todo mundo aqui sabe que isso é importante na nossa vida. Isso é bom, mesmo quando a coisa não é aquilo que foi vendido. Eu lembrei, Gilberto, agora, isso aqui eu gravei, Gilberto. Eu sou bom de algumas memórias. Isso era o ano 1995, misericórdia. Você não era nem nascida, né, meninas? Só que
meu pai do céu. Aí a gente estava lá no acampamento, lá no agrícola. Ficou marcado, Gilberto. Aí Gilberto chegou para mim: Gilberto, rapaz, venha para os embaixadores do rei. Aí pintou, meus irmãos, uma coisa tão maravilhosa. Olha, vai ter isso, vai ter futebol, vai ter viagem, vai ter... Eu digo: eu quero, eu vou sim. Cheguei lá, não era nada do que havia. Era menino brigando com menino, as irmãs da igreja dando carão. Ei, menino, fraternidade. Mas estou aqui até hoje, porque precisei passar por isso, não é verdade? É aprender a lidar com as frustrações. Aí, primeiro acampamento que a gente foi de embaixadores do rei, fizemos alguma coisa de errada lá. Aí Walter chama a gente para fazer como é? Pó de chinelo? Como é? Flexão. Eu disse: isso não tem nada a ver com o que foi prometido. Faz parte da fraternidade, de aprender a lidar com as situações. Percebe? Então, meus irmãos, só se cresce espiritualmente dentro de um contexto de fraternidade. Você vai aprender a ser uma pessoa bem melhor. E por fim, o amor, que aí envolve não somente os de dentro, mas também envolve os de fora. O amor, meus irmãos, depois da piedade e da fraternidade vem o amor, que é o ponto mais alto da vida cristã. E aqui a palavra amor é aquela famosa palavra ágape, que é o tipo de amor que Deus demonstra pelos pecadores perdidos. É o amor de 1 Coríntios 13, é o amor que nós temos que ter uns pelos outros, é o amor que é um amor sacrificial. Características do amor ágape: é um amor voluntário, não é apenas emoção. Amar não é sentimento, amar é verbo, é agir, é ação. Ele é intencional, ele é voluntário, ele é sacrificial, ele entrega-se pelo outro, mesmo que isso lhe custe algo, mesmo que ele não seja respondido ou correspondido. O amor, meus irmãos, ele é incondicional, ama mesmo quando o outro não merece. O amor, ele é prático, manifesta-se em ações práticas de cuidado, perdão e bondade. Logo, por fim, nós vamos perceber que todas essas características, elas não são um pedestal, elas são juntas. Eu não tenho que ter virtude para ter conhecimento, não, é tudo junto. Tem que trabalhar com todas essas características juntas. Então, o caminho da fé passa primeiro por entender que a fé é em Jesus Cristo, sabendo quem Ele é, o seu divino poder. Esta fé gera crescimento espiritual, e se você cresce espiritualmente, meu irmão, você então vai agora produzir resultados práticos. O mundo precisa ver os cristãos. Cristo vai dizer que não se esconde uma cidade edificada sobre os montes. Cristo vai dizer que ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de uma mesa. Nós precisamos ser vistos, mas vistos com a luz de Cristo, visto com as roupas de Cristo, retirado o fermento velho, a roupa velha, e vestido a roupa nova. Então Pedro agora vai dizer, meus irmãos, que o cristão, ele vai gerar pelo menos 3 frutos práticos, e o primeiro fruto prático é esse: bons frutos. Opa, passou tudo, volte aí. Então, primeiro, meus irmãos, são os bons frutos. No versículo 8, ele vai dizer: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, olha aí, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Cristo, sejam o quê? Sejam o quê, queridos? Meus irmãos, vejam só. O cristão estagnado, ele está caindo, ele é infrutífero, ele é inativo. Seu conhecimento de Jesus Cristo até pode ser teológico, mas ele não é nada prático. O termo aqui, meus irmãos, por inativo, também significa ineficaz. Quando não se consegue crescer, não se consegue fazer nada. Tem cristãos, meus irmãos, que não servem para nada. A sua fé é uma fé íntima, é íntima, tão íntima que só ele vê. Mas que fé é essa que ninguém vê?
Como falei pela manhã, Tiago disse, você tem fé e não tem obras? Que é isso, cara? Eu vou mostrar minha fé pelas obras. Meus irmãos, nós precisamos ser frutíferos. Tem cristãos que viram empresário de sucesso, mas isso não vale de nada. Não tem ninguém que foi beneficiado pelo sucesso dele. Não tem uma congregação que foi beneficiada por ele. Ele não ajudou a consertar um telhado. Ele não deu um exame para alguém, pagou um exame para alguém. Ele não deu pão, ele não deu esmola. Ele não ajudou ninguém, mesmo tendo crescido profissionalmente. Não serve para nada. Ninguém vê o tempo dele, ninguém vê o dinheiro dele, ninguém vê os dons deles, ninguém vê os talentos dele. Meus queridos, isso é infrutífero, improdutividade. Quanto mais semelhantes a Cristo nos tornarmos, mais o Espírito pode usar a nossa vida para o que Ele quer. Quando Paulo foi convertido pelo Senhor, Deus apareceu a um homem chamado Ananias, que ninguém conhece. E ele aparece e diz, Ananias, Senhor, fala que teu servo ouve. Ele, Ananias, vá à rua chamada à direita. Procura, eu estou confundindo de novo com o outro. Vá, mas agora está correto. Procura, vá à rua à direita, chamada à direita. E procura por Paulo. Saulo também chamado de Paulo. Simão, o curtidor. Então, Ananias, mas Senhor, ele é, eu confundi também. Ele é tão agressivo. Ele, vá, porque ele é o meu instrumento. Meus irmãos, nós somos instrumentos de Deus para fazer o que Ele quer. Para Ananias, ele foi instrumento para ir na casa de Simão, para ir na casa onde Paulo estava hospedado, orar por Paulo e as escamas de Paulo cair. Acabou. Volta Ananias para a sua vida. E agora Paulo será instrumento para fazer o que Deus quis. Não importa o que você faz em termos de tamanho, de quantidade, de esplendor. Importa que façamos aquilo que Deus quer que façamos. Instrumento, precisamos ser úteis no reino de Deus, na vida das pessoas. Exalar o bom perfume de Cristo. Ser úteis. Então, primeira coisa prática que um cristão maduro vai ter é bons frutos. Segundo, ele vai ter visão espiritual. Todavia, se alguém não as tem, se alguém não tem esses bons frutos, está cego, só vê o que está perto. Você vê crente, meus irmãos, que tem uma crítica, sabe, você falar assim de igreja, cara que nada, você fala de missões, tem cristão que não visualiza a importância de missões. Você fala, gente, nós precisamos investir lá em Bangladesh. Por que investir em Bangladesh? Nós temos pessoas aqui ainda necessitadas. Não é assim que funciona, meu querido. Penedo, a igreja de Penedo, quando decidiu investir em Sergipe, era uma igrejinha pequenininha. Tinha um monte de outros municípios sem igreja em Alagoas. Mas um pequeno número de irmãos da igreja de Penedo decidiu passar o rio São Francisco e fundar a Piba, que depois fundou tantas outras igrejas. Visão espiritual é dada àqueles que se submetem a Deus. Quanto mais você frutifica, mais Deus mostrará áreas em que você deve frutificar. É uma questão, meus irmãos, que Deus dá. Você diz, Senhor, onde eu devo agir? Senhor, me mostre como eu posso ser mais útil no teu reino. Senhor, me mostre se o Senhor tem mandado pessoas ao meu encontro que eu possa ajudar. Senhor, me mostre se o Senhor tem mandado pessoas que eu posso dar uma palavra, um abraço, que eu posso dar um pão doce para matar a fome. Senhor, me mostre onde o Senhor quer me levar. O Senhor me mostre para quem o Senhor quer que eu faça alguma coisa. Senhor, eu quero ser útil. Senhor, eu não tenho muita coisa não, Senhor, mas o que eu tenho eu coloco nas mãos do Senhor. Sabe o que o Senhor faz? Aquele que tem um talento em terra, Deus tira. Mas aquele que tem dois, Deus dá mais dois.
O que tem 5, Deus dá mais 5. Deus lhe dará mais visão e mais capacidade de continuar fazendo o serviço do Senhor. O indivíduo precisa nascer de novo para que seus olhos sejam abertos. Mas muitos cristãos que tiveram os olhos abertos se deixaram escurecer pelos prazeres e pela estagnação espiritual deste mundo. Muitos cristãos tiveram os olhos abertos, as escamas caíram, como caíram de Paulo. Ou seja, eles creem em Jesus, confessam Jesus, mas ao longo da vida se deixaram levar por outras coisas. Aconteceu com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja cheia de si mesmo. Cristo vai dizer que você deve comprar colírio para os seus olhos, para que você possa tirar as impurezas que impedem você de ter visão espiritual. E o último fruto, meus irmãos, é a segurança. Pedro conclui dizendo: portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Preste atenção. Se não agirmos desta forma que vimos até agora, é possível que tropeçamos. Há muitos cristãos tropeçando na fé, porque não estão crescendo espiritualmente, não estão firmados na fé genuína, não estão desenvolvendo as 7 características do amadurecimento cristão. Aí tropeçam. Aí Pedro diz: olha, se você ficar firme nessas coisas que eu estou lhe dizendo, jamais vocês tropeçarão. Pelo contrário, vocês serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não murcha, mas dá frutos no seu devido tempo. Meus irmãos, nós somos como o nosso corpo físico é. Essa turma aqui que está malhando, a turma da malhação, tem que malhar, não é assim? Não é assim, Gabriel? Tem que malhar toda vez. Se parar de malhar, dá uma secada. Se você, meu irmão, se você porventura disser: olha, eu agora vou ficar deitado. Eu vou ficar deitado direto. Cansei de ficar para cima e para baixo. Se você ficar deitado direto, o que vai acontecer com seus membros? Vai definhar. Vai ficar sem força. Nosso querido pastor Edson passou por isso recente, né, pastor? Teve que ficar convalescente por vários meses, e para voltar a andar, teve que fazer todo um trabalho de fortalecimento muscular. Fisioterapias não é fácil. Porque o corpo, quando ele não é ativo, quando ele não é, meus irmãos, forçado, ele se definha. Assim acontece também com a nossa vida espiritual. Se você não cresce, você cai, você definha. E você tropeça. Por que tropeço, pastor? Porque eu estou fraco, eu estou anêmico, eu estou sem sustentação. Qualquer coisa na internet me levará para longe de Cristo. Qualquer professor de escola com a heresia boba me levará. Qualquer coisa vai me chamar a atenção, porque eu não estou enraizado. E assim, vocês jamais tropeçarão. Se assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós entraremos no reino. Quando? Não sabemos. 2 possibilidades: escatologia geral, quando Cristo voltar; escatologia individual, quando você for. Seja quando for este momento, meus irmãos, nós jamais tropeçaremos, se assim tivermos empenhados. Quando nós andamos, meus irmãos, com os olhos fechados, nós acabamos tropeçando. Quando andamos com os olhos cheios de remelas espirituais, também tropeçamos. Mas o cristão em crescimento caminha confiante,
pois ele sabe que em Cristo ele está seguro. O que garante, meus irmãos, que o indivíduo é salvo não é sua profissão de fé, mas é sim o progresso da fé. Vou repetir. O que garante que o indivíduo é salvo não é a sua profissão de fé, mas é o seu progresso na fé. Quantos fizeram profissão de fé para o batismo e não estão mais conosco? Até Simão Mágico fez a profissão de fé e foi batizado por Filipe. A maior característica do cristão genuíno é o progresso na fé. É se ele está crescendo, se ele está progredindo, se ele está evoluindo. Se alguém afirma ser filho de Deus, mas seu caráter e conduta não dão evidência alguma de crescimento espiritual, é hora de você pedir perdão, meu irmão. Arrependimento. E dizer: Senhor, quanto eu tenho perdido tempo, quanto tempo perdido, Pai. Eu preciso voltar a crescer, eu preciso voltar a evoluir, eu preciso ser bênção do Senhor. Para se cumprir, eu quero que os irmãos fiquem de pé, o que está em Gálatas 2:20. Vamos ler juntos? Fui ficado com Cristo. Sim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Seja essa uma realidade, que vivamos uma vida baseado firme nesta fé, que esta fé produza em nós crescimento espiritual, e que o crescimento espiritual produza coisas práticas, bons frutos para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão assim também ao nosso redor, que isso também nos dê visão espiritual e segurança em Cristo Jesus. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso. Meu mestre.
Essa é a nossa oração, Pai. Sabemos que somos pecadores, sujeitos às tentações, inclinações, mas o Senhor nos deu o teu Santo Espírito e Ele nos ensina todas as coisas. E o Senhor mesmo disse que nós já, pelo seu divino poder, já recebemos tudo que nós precisamos. Ou seja, não precisamos de mais nada, temos tudo, porque temos o Senhor. O Senhor é o nosso maior tesouro. Que nós possamos, ó Deus, compreender isso de maneira plena, e que possamos viver uma vida que possa demonstrar, ó Deus, esse crescimento espiritual que o Senhor deseja em nós. Que sejamos aquilo que o Senhor disse que deveríamos ser: sal da terra e luz deste mundo. Mas como o Senhor mesmo falou, se o sal perder o seu valor, se ele se tornar insípido, sem gosto, sem propriedades, como lhe restaurar o sabor? Infelizmente, Pai, há muitos cristãos que perderam as suas características de conversão. São irmãos que de fato já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas estão voltando a se sujar na lama do pecado. Estão mais olhando para o mundo do que para Deus. São irmãos cujas lamparinas estão se apagando, irmãos que estão se afastando da tua vontade, daquilo que o Senhor quer. Tem misericórdia, Pai, desses irmãos, restaura, traz de volta a alegria do primeiro amor. Dar a esses irmãos, ó Deus, ânimo, aviva, Pai Santo, a todos nós. Que não apenas esses irmãos que estão mais afastados, mas os que estão também, ó Deus, em plena comunhão, que possamos continuar crescendo, evoluindo, buscando mais e mais de Ti. Porque assim como um abismo chama outro abismo, andando mais na luz, chamaremos mais luz. Quanto mais próximos do Senhor estivermos, mais desejo de andarmos com o Senhor teremos. Então nos ajude, Pai. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas, retire de nós, ó Deus, faz, ó Deus, uma visita em nossos corações, sonda-nos, ó Pai, como diz o salmista, e vê se há em nós algum caminho mau, e nos livra, nos perdoa, e nos guia pelos caminhos da Tua maravilhosa justiça. Obrigado, Pai. Somos a Tua igreja, Pai Santo, igreja que tem os seus problemas, pecadores, mas somos a sua igreja. O Senhor nos comprou, o Senhor nos selou com o teu Santo Espírito, e estaremos para sempre com o Senhor. Então, Pai, não permita que nada possa atrapalhar o bom plano do Senhor, que o Senhor planejou para as nossas vidas. Agora dá-nos uma semana de paz, como o nosso bom pastor nos guia, nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso, maravilhoso amor de Deus Pai e o ensinar e as consolações do Espírito Santo permaneça com o teu povo aqui presente e com toda a igreja de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos, pode se assentar. Só um avisozinho bem rápido. Tem avisos não? Lembrando o nosso culto, né? Domingo 9, 18 horas, quinta-feira 19h30, tá certo? Você também é nosso convidado. Lembrando você que é nosso visitante, não vai embora. Nós temos o cafezinho da comunhão, né? O cafezinho da comunhão. E eu fiquei sabendo que tem mugunzá. Foi isso mesmo? Tem mugunzá? É? Tem mugunzá. E para melhorar ainda, 0800, né? É sempre bom, né? 0800. Então, Deus abençoe. E a gente continua a segunda parte dessa comunhão no nosso espaço convivência. Deus abençoe a todos e uma ótima semana.